Os últimos 2 anos têm sido o paraíso dos fãs de dramas históricos, com produções grandiosas como The Great, A Favorita, Peaky Blinders e o sucesso estelar da Netflix com a adaptação de Bridgerton. E 2022 não decepcionou, começando com produções de altíssimo orçamento, como The Gilded Age, a aguardada 2ª temporada de Bridgerton e o prometido retorno de Downton Abbey em formato de filme. E sempre que recomeçam as estreias das produções de época, vocês podem contar que vão surgir centenas de milhares de threads super emocionadas no Twitter, artigos super sensacionalistas sobre espartilhos em portais ditos feministas e um monte de resenhas emocionadas tentando avaliar se a produção de época tem figurinos historicamente corretos ou não. Então hoje a gente vai bater um papo absolutamente necessário sobre o que é figurino de época, o que é releitura / inspiração e o que é recriação de trajes. Meu nome é Polly Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Bom, como vocês podem reparar, a gente deu um grauzinho no cenário e demos um grau no nosso equipamento também para encarar mais um ano ou mais de produção de conteúdo para vocês. E firme e forte no propósito de atender aos pedidos de vocês, modisters, a gente está aqui hoje para bater um papo sobre figurinos em produções de época. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que esse não vai ser um daqueles vídeos de shade detonando o trabalho da equipe de arte, porque eu não curto essa vibe Regina George para produzir conteúdo. E a segunda coisinha importante, meus amores, é que eu não sou figurinista. Eu fiz alguns trabalhos e cursos, mas eu não sou uma profissional. A minha área de especialidade é História Social da Moda e, por um acaso, eu estudo as técnicas históricas de costura. Mas o que eu e outros pesquisadores de recriação histórica fazemos não é o mesmo trabalho de um figurinista. E eu acho um absurdo que a galera tenha a expectativa de que um trabalho de produção artística, como é o trampo de criação de figurino, vá ter o rigor de uma pesquisa que usa métodos acadêmicos. São coisas muito diferentes, gente. O figurino é um trabalho de criação, de imaginação, de reinvenção e de expressão artística. Mas ele não existe desconectado da produção e nem tem lá tanta autonomia quanto a gente imagina. Às vezes o figurinista tem ideias excelentes com um super embasamento histórico e esbarra em coisas como orçamento, tempo, disponibilidade dos atores para usar determinadas peças e na intervenção dos produtores. E esse ponto de intervenção dos produtores é uma coisa muito importante de a gente lembrar, tanto quando a gente está falando de grandes produções históricas do cinema gringo, mas também de produções como as novelas de época aqui no Brasil. Vamos ser sinceros? A maioria das silhuetas historicamente corretas é muito estranha para o nosso olhar. As proporções, as cores, as noções de beleza, conceitos de masculinidade e feminilidade, tudo isso é muito diferente das referências que a gente tem hoje. E pode ser que nesse momento você esteja pensando, nossa, tia modista, mas todo mundo sabe disso. Então, gente, nem todo mundo. E um filme ou uma série é, antes de tudo, uma mercadoria. Um produto que, para ser consumido, precisa cativar a audiência e conseguir transmitir mensagens que o público entenda bem. Daí o uso de recursos como um monte de couro preto nos bandidos e nos personagens durões, mocinhas de longos cabelos soltos e cara de sonsa, e o recurso de hipersexualizar vilãs do gênero feminino com roupas super decotadas e coladas no corpo. E eu não vou absolutamente entrar na discussão sobre é feio ou é bonito, porque o que diz respeito a essas questões estéticas é uma questão absolutamente pessoal. Mas tem um caso muito famoso de uma série chamada Reign, ou Reinado, em português, que eu realmente não curto os figurinos, nem do ponto de vista estético, nem do ponto de vista histórico. Pra mim só parece que pegaram um monte de vestido de formatura, meteram umas referências aleatórias de século XVI e foi isso. Só que funcionou. Quando a série começou a passar no Brasil, toda semana eu tinha alunos meus na escola, ou leitores que chegavam no blog, porque na época eu tinha só o blog, me perguntando se os acontecimentos que se passavam na série eram acontecimentos reais,
e já comentando como estavam curtindo a série, como queriam saber um pouquinho mais sobre a história daquele período e já tinham os seus personagens favoritos. E eu tô falando, na maior parte das vezes, de adolescentes. E esse é o meu ponto aqui. As séries são feitas para públicos muito específicos. E isso vai interferir diretamente nas escolhas que vão ser feitas, nos cenários, na maneira como o texto vai ser construído, como os figurinos vão ser feitos e até na trilha sonora. Um bom exemplo desse lance da trilha sonora é o que foi feito em Bridgerton, com versões maravilhosas de músicas pop para quarteto de cordas. A galera mais purista foi à loucura, porque isso é um absurdo num cenário de época. E bem, eu passei um ano inteiro vendo alunos do 9º ano do Fundamental e do 1º ano do Médio lendo os livros da Julia Quinn por causa da série. Eu não vou entrar na discussão sobre ser adequado para a faixa etária desses alunos ou não. A série tem uma classificação indicativa que é informada logo na abertura, e se os pais não se importam que os filhos assistam filmes e séries com aquele nível de cenas de sexo como nós tivemos em Bridgerton, não é um problema da produção, mas é um problema do que os pais permitem ou não que seus filhos façam. E eu estou falando isso porque eu cheguei a questionar alguns alunos meus por causa disso, e eu ouvi de vários deles: minha mãe assistiu comigo e ela achou da hora. Então, um outro problema é a eterna discussão do historicamente correto. No meio da recriação histórica, esse termo nem está mais sendo utilizado, a gente já está usando historicamente plausível ou graus de acuracidade, justamente porque é impossível alcançar o historicamente correto. E como eu já tenho um vídeo inteirinho aqui no canal dedicado só a discutir essas questões problemáticas, eu não vou me alongar nisso e eu vou deixar esse vídeo sobre o historicamente correto linkado aqui em cima no card e também aqui embaixo na descrição. O figurino historicamente correto seria um negócio inviável para a maioria das produções, mesmo para quem tem orçamentos generosos. Simplesmente porque teria que ser usado o mesmo tipo de material, de preferência uma recriação até dos tecidos com a mesma técnica de tecelagem e largura da época, as mesmas técnicas de modelagem e confecção e todas as fucking camadas. Isso leva tempo e é muito caro. Agora pense em vestir um elenco inteiro assim. A produção não sairia do papel. E é por isso que as adaptações são feitas, e elas são muito bem-vindas, porque elas são resultado da grande capacidade criativa que a equipe de arte de uma produção tem para trabalhar dentro das suas limitações de tempo e de orçamento e ainda conseguir entregar um produto em que as referências históricas possam ser reconhecidas pelo público. E a maioria das produções que são consideradas como referência de figurino historicamente correto ou historicamente muito bom, na verdade não são historicamente corretas, elas são só releituras muito bem feitas de referências do período que está sendo retratado. E olha só, eu não tô passando pano para produções preguiçosas em termos de figurino, tipo aquela adaptação horrível de Guerra e Paz que a BBC fez em 2016, ou o que virou o figurino da novela Nos Tempos do Imperador. E a esse respeito, especificamente, eu aconselho que vocês assistam a entrevista que a dona Beth Filipek, que foi a figurinista-chefe de Nos Tempos do Imperador, deu lá pro canal da Eneida, pro Poética dos Museus. Porque se você assistiu a novela, comparando com as coisas que ela fala sobre o processo de criação, fica bem evidente o quanto o trabalho de uma equipe de figurino é afetado por decisões que claramente vieram de cima. Algumas das melhores produções que nós temos em termos de figurinos de época, na verdade são adaptações, são releituras feitas pela equipe de figurino, pensando várias referências históricas, de modo que essas referências possam ser reconhecidas para situar essa produção mais ou menos no tempo e no espaço, mas que não seja nada muito alienígena para os olhos do público de hoje. Como o famoso Maria Antonieta, de 2006. Que mistura elementos de diferentes períodos, mas ainda consegue entregar pra gente visualmente uma atmosfera de frivolidade, de vida sem grandes preocupações, um negócio fofo e quase infantil, mas que funciona dentro da maneira como a história do filme é contada. Outro exemplo, o live action da Cinderela de 2015. E o vestido azul famoso é o traje menos legal que tem no filme. Quando você olha para outros figurinos, dá para identificar referências de diferentes épocas no formato, técnicas de bordado, estampas e cores, e essa mistureba é maravilhosa para um conto de fadas.
A Favorita, de 2018, é um daqueles casos em que a equipe fez milagre com restrições de orçamento. Tem um monte de peças que foram feitas reutilizando calças jeans compradas em brechós. As rendas que aparecem, na verdade, foram cortadas a laser e vários trajes foram feitos em linhas de produção para poupar tempo e dinheiro. Mas ainda assim, você olha e pega aquela vibe de início do século XVIII. O que esses 3 casos têm em comum? Referências. E o fato de que quem criou o design dos figurinos claramente estudou a fundo o período a ser retratado. Estudou tão a fundo e teve um domínio tão grande das referências que conseguiu brincar com elas e fazer adaptações e ainda assim entregar pra gente um resultado minimamente crível. E sabem de onde muitas dessas referências vêm? Da história da arte, meus amores! Um dos meus casos favoritos é o vestido vazado da madrasta da Christina Ricci em A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que é uma referência a um quadro do século XIX. Enfim, referência a tudo. Mas respeito também, né? Respeito pela capacidade intelectual do público em apresentar alguma coisa que tenha pelo menos referências palpáveis ao período que está sendo representado. E não ficar enfiando personagens e acontecimentos aleatoriamente no meio da trama e criando um negócio rocambolesco que não faz sentido nenhum. Eu acho que todo mundo aqui sabe que produção de época é entretenimento e produto. Ponto. E como qualquer produto cultural, está carregado pela visão de mundo de quem criou, de quem escreveu o roteiro e de quem está financiando a produção. Não é neutro e nem é uma aula de história. Você não vai aprender história do Brasil só assistindo novelas de época, nem virar alguém frio e calculista só por causa de Peaky Blinders. Muito menos um magão implacável por assistir filme de magia, capa e espada. Mas se você se interessou por algum período histórico por causa de uma produção de época, seja uma série, um filme ou até mesmo um jogo, isso é ótimo. Só que para entender quais são as referências que os criadores dessas produções usaram, a gente precisa ir um pouquinho mais além. E eu separei hoje algumas dicas de ouro para vocês. A primeira é procurar bons livros de história. E claro que eu indico o catálogo da editora Contexto, que é a nossa parceira aqui do canal e que tem ótimos títulos, tanto para quem quer uma coisa mais acadêmica, quanto para quem procura uma leitura mais leve, no estilo mais fácil de ler. Você encontra o link da editora Contexto e também o nosso cupom de desconto exclusivo para vocês comprarem no site aqui embaixo na descrição. Se você consome podcast, precisa conhecer a produção do História FM e do Clio História e Literatura. Acho que a maioria já conhece o Poética dos Museus, o canal da Eneida Queiroz, mas se você não conhece, fica a dica. Também é legal vocês darem uma olhada no trabalho do pessoal do Story Tu, no canal da professora Annelise, no Vogalizando a História, enfim. Eu tô deixando a lista completa de links dessas indicações para vocês aqui embaixo na descrição. E se você curtiu esse vídeo, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e manda esse vídeo para aquele seu amigo que é apaixonado por produções de época e que gostaria de estudar um pouquinho mais sobre os seus períodos favoritos. Ah, e olha só, aproveita para conferir esses outros conteúdos que eu separei para você com todo carinho.